Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade vamos estudar Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Este versículo encerra a parte inicial de exortações e abre o caminho temático para a próxima parte de exortações. A temática que ele retoma no verso 12 foi apresentada nos versos 2, 3 e 4 como provação, perseverança e aprovação. Nesse sentido, utilizado aqui no verso 12, o autor expande para uma perspectiva escatológica, que já foi apresentada no trecho anterior dos versos 9, 10 e 11, onde aponta para o irmão pobre que deva esperar a exaltação, a sua exaltação que virá do Senhor, e ao irmão rico que ele passará como a erva verde. Assim, o verso 12 funciona como um elo que conclui a primeira parte exortativa sobre provação e abre a segunda parte, inicialmente nos versículos 13 em diante, para apontar nos versos seguintes uma distinção a respeito da provação, ou seja, provação e tentação. Quem é o agente provador e tentador? O nosso autor vai claramente apontar que não é Deus, para que ele não se torne culpado como Adão, lá no início, nas primeiras narrativas da criação, que apontou Deus como culpado, dizendo: a mulher que tu me deste. Ou seja, Deus, na visão de Adão, era o culpado final da sua queda. Para evitar esta observação, essa crença de que Deus é o culpado da nossa queda, ou de sermos tentados ou provados, o nosso autor então vai explicar nos versos seguintes que Deus a ninguém tenta. Muitas pessoas vão fazer uma distinção entre provação e tentação. No entanto, a palavra grega utilizada por Tiago é a mesma, peiramós, tanto no versículo 2, no versículo 12 e no versículo 13. Ou seja, a mesma palavra. À medida que o tradutor, o nosso tradutor para a língua portuguesa, ou os tradutores, utilizam sinônimos para traduzir uma mesma palavra, ou eles estão querendo enriquecer o texto, ou eles estavam entendendo que, mesmo utilizando uma mesma palavra, o autor se referia a duas situações distintas. Na minha opinião, não. O uso das mesmas palavras apontam o mesmo sentido. O verso 12, então, vamos a ele. Inicia com um macarismo, muito comum no Antigo Testamento. Bem-aventurado, Salmo de número 1, é emblemático para nos fazer lembrar desse modelo literário muito utilizado no Antigo Testamento. Então diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Os três temas retomados aqui dos versos 2, 3 e 4 são provação, perseverança e aprovação. Nos versos 2, 3 e 4 é apresentada a provação, que deve ser vencida pela perseverança, e a perseverança confirmada, ou seja, a vitória sobre a provação confirmada pela perseverança, produz integridade, produz um benefício àquele que vence. No verso 12, como eu já disse no início desse vídeo,
amplia-se para uma perspectiva escatológica, uma promessa futura. Receberá a coroa da vida, uma alusão escatológica para a recompensa final. Então, não apenas como os versos 2, 3 e 4 disseram, que aquele que é provado vence a provação com perseverança e se torna inteiro, se torna perfeito, tem sabedoria, ou ganha sabedoria, ou alcança sabedoria, sob uma perspectiva ainda da vida aqui na Terra, agora no verso 12 se aponta para uma perspectiva escatológica. Então, feliz, muito feliz, é o homem que suporta as provações com perseverança, ou seja, vence-as pela perseverança. Essas provações não virão como uma ação de Deus para testar a pessoa. Tiago vai explicar mais na frente. Mas sim, ela vem devido às circunstâncias da vida. Não há alusão aqui a qualquer tipo de perseguição que os cristãos sofriam por serem cristãos. Então, as provações aqui nesse trecho são mencionadas a partir das circunstâncias comuns da vida que nos testam a manter a fidelidade aos ensinamentos de Jesus. São várias as circunstâncias na vida que testam essa fidelidade, esse caminho fiel aos ensinamentos de Jesus. Essas provações vêm, como Tiago vai apontar, como um desejo, uma cobiça que vai surgindo dentro de nós para aquilo que é nosso proveito, mas que vai contra os ensinamentos de Jesus. Receberá a coroa da vida, é muito importante como que ele utiliza para apontar essa recompensa escatológica da palavra coroa. A palavra coroa, ou símbolo utilizado como coroa, é muito comum no Antigo Testamento. Na tradição judaica, tinha o significado de alegria e também tinha o significado do diadema recebido pelos reis, né? O símbolo de autoridade real. Embora nos livros de Salmos, no livro dos Salmos e nos Provérbios, a palavra coroa, ou símbolo coroa, se aproxima bastante da forma como é utilizado no Novo Testamento, dirigindo ou sendo utilizado no sentido de recompensa escatológica. Provérbios capítulo 1, verso 9, Salmos capítulo 21, versos 2 e 4 e outras passagens, tanto de Provérbios quanto de Salmos, a gente observa esse uso do símbolo coroa como uma recompensa futura. Na tradição grega, a coroa como símbolo era utilizada para os vencedores, tanto os heróis nas competições esportivas, quanto os heróis nas batalhas, nas guerras. Os vencedores, tanto no esporte quanto nas guerras, recebiam a coroa como premiação. Então, o uso que Tiago faz se aproxima do uso encontrado nos Salmos e nos Provérbios de recompensa e também se aproxima do uso grego que também era utilizado como recompensa. Aqui, vencer as provações é apontada, a vitória sobre as tentações é apontada numa perspectiva escatológica de uma recompensa futura. A vida, a coroa da vida, ou seja, coroa como recompensa, a vida dada como recompensa, o qual o Senhor prometeu, né? Aqui é uma alusão à vida no sentido eterno, no sentido absoluto, no sentido pleno, né? A vida de Deus, a vida que Deus nos dá, a vida eterna, a vida que dura para sempre, prometeu aos que o amam. Tiago vai utilizar o verbo agapó aqui e no verso 5 do capítulo 2, sempre para se referir a amar a Deus. Embora ele faz uma citação de Levítico 19:11, no capítulo 2 e 8, ali aparece o verbo amar no sentido de amar o próximo.
mas é uma citação de Levítico. Quando ele utiliza para expressar o seu próprio pensamento, o verbo amar, ou seja, o verbo agapó, é utilizado apenas em Tiago para amar a Deus. É claro que ele vai usar o adjetivo, quando ele vai dizer aos irmãos amados, mas aí é o uso do adjetivo. Estou me referindo ao verbo amar, agapó. Nesse sentido, ele é utilizado apenas para expressar amor a Deus. Bem, então o versículo 12 é um versículo que faz uma ligação entre as exortações anteriores, cujo tema é provação, perseverança e aprovação. Mas amplia esse leque, essa exortação, para um sentido escatológico. Aquele homem, aquela mulher que vence as provações de forma perseverante se tornam aprovados. E a recompensa não apenas será dada aqui, como indicada nos versos 2, 3 e 4, a perfeição, a integridade, a sabedoria, mas também no sentido escatológico futuro, a recompensa da vida, a coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Aqueles que o amam se refere a aqueles que seguem os seus ensinamentos, os seus mandamentos. Amar a Deus tem o sentido de seguir os seus ensinamentos, embora as provações, as dificuldades tentam nos desviar de obedecer os seus ensinamentos, mas por amor a Deus, por amor ao Senhor, nós guardamos os seus ensinamentos e suportamos as adversidades para manter os seus ensinamentos vivos nas nossas vidas, na prática cotidiana da nossa fé. Então, amar a Deus aqui se refere àqueles que guardam os seus ensinamentos. E, ao guardar os seus ensinamentos, são confrontados pelas adversidades e perseveram guardando os seus ensinamentos porque amam a Deus. Esses receberão também a recompensa futura escatológica, não apenas aquelas mencionadas nos versos 2, 3 e 4 do capítulo 1. Um abraço.